Olá pessoal, hoje você vai conhecer um legítimo amplificador vintage nacional, Gradiente Pro 1200. Estou com duas unidades deste amplificador aqui para você conhecer o que a gente fabricava lá nos anos 70 aqui no Brasil. Pro 1200, vamos lá? Então beleza, se você continua nesse vídeo, você provavelmente ficou curioso aqui, né, em saber o que era fabricado, como era fabricado um equipamento de som, de áudio no Brasil nos anos 70. Sim, porque muita gente vai falar, mas gradiente é JVC, gradiente é JVC. Nem todo gradiente é JVC, ok? A indústria Gradiente, né, antes tinha um outro nome, e a indústria Gradiente, que hoje vocês conhecem aí, fabricando aparelhos, ou fabricando aparelhos de som, começou lá no início fabricando amplificadores, ok? Óbvio que depois ela teve as parcerias aí com JVC e outras marcas e produziu outros equipamentos. Mas o início dela era focado em amplificadores. E aqui a gente tem um clássico amplificador fabricado por essa marca, que provavelmente não tem nada de cópia, não é baseado em nenhum outro amplificador feito no mundo inteiro, ok? É isso mesmo, o Pro 1200 não é referência, não foi cópia, não é cópia de nenhum outro aparelho aí fabricado no mundo, pelo menos pelo que eu sei. Óbvio que vai vir gente falar assim, não, mas o amplificador dele é baseado... Pessoal, não existe um amplificador totalmente... neutro, digamos assim, que não seja baseado em outro amplificador, certo? Isso não existe, é difícil acontecer isso, mas se você olhar a estrutura, toda a confecção desse equipamento, ele não tem como base nenhum outro aparelho, ao contrário dos equipamentos quase assim dos anos 80 que a Gradiente fez. Pro 1200 sim é um equipamento nacional mesmo, ok? Então vamos lá, vamos ver aqui o que esse amplificador tem de tão especial, né, por se tratar de um equipamento clássico vintage hoje. Na verdade não tem muito de especial, não tem nada na verdade, né? É um amplificador bem legal, bem bacana, uma coisa que o público na época começou a exigir, né, por isso que é o diferencial do equipamento, que seria aqui um visual um pouco melhor do que os amplificadores que a Gradiente fabricava na época. Então se for pegar lá essa geração, né, com, sei lá, a linha Lab, ou a linha mais antiga, a linha A, que você não tinha nenhum tipo de visual chamativo, simplesmente um amplificadorzinho ali e mais nada, aqui não. Aqui, como esse aqui seria o top de linha, principalmente da linha Lab, você tinha aqui os dois VUs, né, que também era... Tem um outro amplificador característico que tem esses VUs também, que é o STR-950, mas ele é bem inferior a isso aqui, tá? Então você tem essa característica de a Gradiente começar, no caso aqui, a tentar fazer um equipamento que fosse mais agradável também ao visual, não só um aparelho funcional, mas também um aparelho com visual mais atrativo. Óbvio, né? Olha, lateralzinho de madeira, isso aqui são coisas, né, que fazem com que o equipamento tenha assim um ar, né, com um acabamento, digamos assim, mais elaborado ou mais refinado, digamos assim. Então você tem uma lateralzinha de madeira. Alguém vai falar assim, eles fazem a lateral de madeira porque não tinha como fazer um acabamento aqui no painel. Pode ser, mas isso aqui eu acredito que seja clássico, né, dos anos 70, você ter esse acabamento mais interessante, tá? Então você tem uma disposição aqui do conjunto de teclas, os VUs, como eu já disse, as lâmpadas de função, né, todos bem encaixados aqui, é um aparelho bonito, né? Muita gente fala assim, é um aparelho muito feio. Não, na verdade é um equipamento bem bonitão mesmo. Bom, então vamos lá, o que a gente tem aqui nesse equipamento de função, né? A gente tem a tecla Power, liga, desliga. Aqui uma característica dos anos 70, desses equipamentos dos anos 70. Nos anos 70, para quem não conhece, né, existia um sistema quadrifônico, que seria como se fosse, não é bem o surround, né, mas seria uma tecnologia que começou assim, como se fosse um surround. Como que funcionava? Funcionava 4 canais, né? Em vez de você ter um estéreo LR, você tinha LR frontal,
desculpe, L e R frontal e L e R traseiro, né? Então você tinha 4 canais e cada canal desses canais recebia um áudio diferente. Isso era uma tecnologia que durou bem pouco. Lá nos anos 70 existem vários equipamentos clássicos aí que são chamados de quadrifônicos, né? Então aqui a gente tem um sistema que até a própria Gradiente lançou um equipamento, não é bem um quadrifônico, eles são 4 amplificadores num equipamento só, que é o 1400, né? Mas aqui a gente está tratando do 1200. E aí, nessa geração, tanto a concorrente, a Quasar, como a Gradiente, queria meio que pegar esse público, né? Claro, uma novidade, o pessoal queria introduzir nos seus aparelhos essa novidade. Impossível, né? Você colocar um quadrifônico aqui, apesar de a Gradiente ter feito 4 canais lá, depois, futuramente. Mas aqui você tem uma função aqui, ó, que é quadri. Então quer dizer o quê? É um chamativo, né, para você dizer que você está fazendo uma quadrifonia, mas não existe quadrifônico, né? Quadrifônico você tem que ter 4 canais e cada canal desse receber um áudio diferente. Aqui você não consegue fazer isso. Por quê? Porque você só tem 2 amplificadores, tá? Mas aqui ele tinha essa função quadri, né? E aqui uma outra função interessante, que era justamente uma função que o mundo, digamos assim, profissional exigia, ou não sei, mas é uma função null, né? Null seria um sistema espacial, né? A gente tinha aí nos anos 70 os equipamentos, os reverberadores que saíam lá de fora e tudo mais, que vinham aquela sensação de espaço no som, né? Então tudo agregado ao que a pessoa queria escutar, né? Então, tipo, aquele som espacial, aquele eco, aquele som que vinha de um lado só ou alguma coisa assim, aqui a gente tentou fazer um som espacial com essa tecla null aqui. Funciona? Hoje em dia é uma tecla banal, se for ver, um som estranho até que sai, mas na época provavelmente era uma coisa interessante, tá? Mute, normal para todos os amplificadores praticamente dessa época, loudness também, reforço de graves e agudos, fones, e aqui no fone você repara um detalhe, né, da confecção do equipamento totalmente nacional. Se utilizava aqui, ó, a nomenclatura, tá, em português, né? A maioria dos amplificadores hoje ou posteriores a esse utilizam uma nomenclatura, digamos assim, universal, né, que se utiliza para esse tipo de equipamento. Aqui ainda se usa o F, ó, não tem fone com PH não, era com F. Então a gente sabe que isso aqui mudou por um tempo, mas outras características aqui que eu vou mostrar indicam que o equipamento usava uma terminologia aí mais nacionalizada, digamos assim, ok? Não sei se por exigência ou se porque eles queriam fazer, mas vamos lá, vamos continuar. Então, mono e estéreo, então você tem estéreo, mono, e interessante que... Então, retomando, aqui você tem as duas teclas estéreo, mono e estéreo, tanto para o canal A como para o canal B. Repare, aqui, esse amplificador, ele não chamava o canal L e canal R, né? Então você tem o canal A e B, ok? E aqui, daí uma outra característica que, se você utilizando A e B em vez de canal L e R, você confunde aqui com o sistema de caixa, né? Normalmente, o sistema de caixa a gente utiliza sistema de caixa A e sistema de caixa B, e aí iria confundir aqui. E aqui eles usam o sistema, o conjunto 1, conjunto 2, né? Para não confundir com A e B do L e R aqui no caso, ok? E aqui, é interessante, você tem duas teclas, né? Você pode utilizar um lado só em mono ou o outro lado em mono. Mais ou menos é para saber qual canal que vai injetar nos dois canais, né? O sinal ou desse que vai ser injetado nos dois canais. Basicamente isso. Tecla monitor, né? Para você conectar o tape deck ou o equalizador. Aqui você vai ter o fono 1 e 2. Então, você tem aqui na chave seletora, né? Você tem as conexões, liga, auxiliar, FM, que é uma outra coisa que eu já vou comentar, fono com F. E aí quando você vem para o fono, você tem fono 1 e fono 2. Então, duas conexões para toca-discos. Aqui você tem o filtro mesmo, graves, né? Graves e agudos, nada de utilizar terminologia internacional como se utiliza hoje. Então, os dois filtros aqui. Aqui você tem as réguas deslizantes, né? Então, você desliza, ó, escute, né? Com escalonado, então você pode ir escalonando aqui o teu agudo e o teu grave na hora de fazer a regulagem aí. Volume, tá? Volume liso. Aqui você tem a chave seletora,
Cada vez que você muda a chave seletora aqui, ele acende a função que você está utilizando. Então, microfone, né? Mic, fono com F, e aqui em vez de usar tuner, né, que é uma, como diz terminologia internacional, eles usavam o FM, né? Mas por que não o AM? Então, FM, auxiliar e liga-desliga. Bom, aqui você tem os dois VUs, tanto para o canal L e R, não, para o canal A e B, como eles estão dizendo aqui. E aqui o balanço também deslizante, né? Você tem o centro aqui, ele trava no centro e você consegue fazer o balanço aqui. O sistema de caixa, como eu já mostrei aí, o quadrifônico, conjunto 1, 2 e aqui desligado, tá? Aqui a mesma coisa, essas duas versões de amplificadores que eu tenho aqui é o mesmo equipamento, igualzinho, se não me engano tem mais uma outra versão, uma diferença só aqui, ó, que aqui você tem o olho mágico, digamos assim, porque aqui não tem LED, é lâmpada que está lá dentro, né? Então você tem olho mágico quando liga o equipamento, vermelho, e aqui ainda é azul, né? Mas é uma diferença aí entre a fabricação do equipamento. Vamos olhar lá atrás para você ver? Lá atrás é mais complicado, hein? Bom, então aqui a gente tem a traseira do equipamento, onde você vai conectar os seus equipamentos. A gente tem só uma leve diferença aqui entre esse e esse, mais no estado de conservação mesmo. Ainda vou fazer um cúpula do trovão entre esses dois aparelhos aqui. Bom, então aqui a gente tem a traseira dele. Basicamente as conexões, né? Fono 1, fono 2, microfone. Perceba, o microfone é com RCA, né? Você não tem P10 aqui não, é RCA ainda os microfones. FM, tá? Que é a conexão que você tem lá atrás. Aqui você tem uma função que é direto externo. Por quê? Porque esse equipamento aqui ele tem saída pré-amplificada. Então, saída pré, nada de pré-out, né? E nem power in, né? Você tem entrada de potência e saída de pré. Como eu disse no início aí, não sei se eles usavam essa terminologia por obrigação ou porque queriam usar, não sei, né? Lembre-se do período que esse equipamento foi fabricado. Então, e aqui também é a mesma coisa, direct externa, né? Se você pegar um amplificador mais recente, sei lá, um 360, aqui vai ser vai estar escrito, né, diferente aqui, tá? Mas o que serve isso? Para você utilizar o pré-amplificador dele. Então você consegue acionar o pré, eliminar o power e utilizar aqui a saída pré ou a entrada power, ok? Aqui as conexões, auxiliar, outra coisa interessante aqui, ó, saída cassete, né? Uma saída específica só para o cassete. Você tem o auxiliar normal e uma saída específica só para o cassete, e também você tem, óbvio, então a tua conexão monitor, que também não se chama monitor, se chama gravador. E aqui o monitor seria a entrada e aqui a saída, e mais uma saída extra do teu para um sinal, né? Um sinal fixo para você poder fazer uma gravação. Aqui você tem as saídas CA, tá? Então aqui são as conexões que você pode utilizar e ligar outros equipamentos no AC dele aí. Fusível aqui então, né? Tem fusível geral 3 amperes. Aqui você tem a utilizar ele em 110, 220. Você tem os dois fusíveis de proteção de caixas, ó, proteção, né? Eu estou enfatizando bem aí a terminologia que eles estão usando. Tanto do A como do B, os fusíveis. Então parou, você pode vir aqui e verificar se não é o fusível. O cabo de força, como eu disse, desse equipamento aqui, ele é original ainda da primeira geração. E aqui o detalhe que eu mencionei lá, o sistema de caixa. Não sei se foi aqui que eu mencionei, se foi no outro vídeo de apresentação. Sim. Eu queria escutar o equipamento. Não, aqui você não vai escutar o equipamento. Tá? Eu já fiz um vídeo, provavelmente já fiz, de demonstração dele, que eu provavelmente coloquei esse equipamento à venda. Não sei se ele está à venda ainda ou não sei a ordem dos vídeos aí, peço desculpa, mas se eu já fiz, vou deixar aqui na descrição e lá eu comento com relação a isso aqui, tá? Você tem que estar muito seguro na hora de fazer a ligação das suas caixas aqui. Perceba, você tem aqui o negativo, positivo do conjunto A e do conjunto B. Só que aqui, se você for levar em conta como é usado hoje o sistema de caixa, você ligaria aqui e aqui, certo? Hoje, como que se utiliza? No B. Só que aqui você tem que entender que está diferente. O A significa L e o B significa R. Então, se você ligar aqui e aqui, você está ligando no mesmo canal. Então, na verdade, você teria que ligar um no A, um no B, no conjunto 2 ou no conjunto 1. Acho que não ficou difícil de entender. O problema aqui, na minha opinião, é você usar um equipamento desse e usar um equipamento moderno, que esse A e B é diferente. Esse A e B, eles teriam que estar aqui, A e B. E aqui teria que estar L e R, tá?
tá? Mais ou menos por aí, acho que dá para entender. Mas o problema maior aqui é que essas conexões, se veja, ela é feita de metal, né? Então é feita de metal. O que acontece? Se você não colocar direito aqui o fio, se você escapar o fio aqui do positivo e vir para o negativo e encostar no plug mesmo aqui, você queima o amplificador. Então aqui essa função você tem que colocar o cabo muito bem colocado, e esse é um dos motivos que acabava estragando esses amplificadores, tá? Então você tem que colocar muito bem colocado, apertar bem, não pode deixar fiozinho escapando para cá, não pode deixar escapar para encostar um no outro, porque você pode danificar o teu equipamento. Então é uma característica desse equipamento, e não é só dele não, né? É todos dessa geração aí tem essa conexão aqui. Até estou devendo um vídeo, né? Tipo de conexão de caixas que a Gradiente fez. Preciso fazer esse vídeo aí. Então aqui é a parte traseira dele. Vamos ver por dentro agora, para ver como que ele funciona aí por dentro. Antes de mostrar por dentro, eu vou mostrar o fundo dele. Claro que para o leigo, né, para a pessoa leiga, não é o fundo que me interessa, mas para quem faz uma manutenção, alguma coisa assim, é interessante. Mas aqui você vê, ó, que o trafo está preso no fundo. Todas as placas estão presas ao fundo, isso quer dizer que você não consegue remover o fundo para ter acesso aqui ao amplificador. O amplificador é fácil, você consegue fazer manutenção por cima, mas aqui você tem uma plaquinha que você consegue tirar, ó, né? Para quem é técnico entende, você vai poder sacar essa placa aqui, essa chapa, e ter acesso aqui ao pré-amplificador que está aqui, né? A fonte, se não me engano, dá para acessar por aqui, e o pré-amplificador, para você poder sacar algum componente, tem? Ok? Mas as outras coisas estão todas presas ao fundo, ao contrário de alguns aparelhos que você consegue tirar o fundo completo, né? O transformador está preso numa, como é que eu posso dizer? Num suporte interno, e aqui não, aqui está preso no fundo, né? Então, para você ver como eram feitos esses amplificadores nessa época, mais artesanais, não digo, mas não tão pensando numa manutenção, né? Digamos assim. Então eles eram fabricados assim, mas depois os outros vieram com fundo que você consegue sacar e tudo mais. Os outros que eu digo, outros modelos, tá? Então esse é o fundo dele aí. Uma curiosidade, aqui você tem o dissipador, né? Então, como tem o dissipador aqui seria, no caso, a entrada de ar, e lá em cima, eu vou mostrar em cima aqui rapidinho e aqui na tampa a saída com esses furinhos assim, né? Esses furinhos, eu não lembro se o meu outro, eu acho que esse aqui ele tem uma tampa diferente, ele é com grade já. Mas então, como eu disse, lá entra o ar, né? Esquenta, sobe, então o ar quente vai sair por aqui e vai ser trocado pelo ar que vai entrar por baixo aqui para você fazer o arrefecimento, né? Do dissipador do amplificador aqui. Agora sim, vamos olhar. Bom, e agora aqui eu vou usar esse equipamento que está um pouco mais sujo aqui e tal, que é meu mesmo aqui. Esse daqui é um equipamento que eu provavelmente já pus à venda, eu não sei se está à venda ainda, vamos ver. Bom, então aqui você basicamente, né? Você tem os blocos da amplificação. Então aqui você tem um canal, né? Um bloco aqui do amplificador de um canal, são 2 transistores por um lado, mais 2 transistores para o outro lado. Então aqui, fonte, transformador, placa de fonte, né? Capacitor, ponte retificadora. Aqui você vai ter também o pré-amplificador com alguns filtros, com algumas funções lá do pré e provavelmente aqui do fono também, ó. Isso aqui é provavelmente alguma característica do fono. Todas as conexões elas estão penduradas aqui atrás, ó, todas cabeadas aqui atrás, né? Tanto as de conexão como as de caixa aqui, ó. OK? Aqui o trafo dele, ó, gradiente, trafo original, né? Então, como eu disse aqui, a placa principal, que é essa placa que você tem acesso por baixo, como eu mostrei lá. Então, digamos, a placa de fonte, aqui se você precisar fazer manutenção, você tem que sacar ela fora. E aqui todas as chaves, né? Todas as chaves, elas estão presas ao painel aqui. Aqui as lâmpadas, né? Aqui ainda tem lâmpada, naquele ali já é LED, já tive que substituir. Lá todas as chaves. E um detalhe desse equipamento, aqui os potenciômetros, chave, potenciômetro deslizante do graves e agudos. E uma coisa chata, na minha opinião, desse equipamento, é que aquelas chaves teclinhas ali, elas costumam dar mau contato, fazer barulho e tudo mais, porque elas não têm nenhum tipo de proteção, ó, perceba. Os contatos estão ali, ó, totalmente abertos, né? Então, se você tem uma poeira, alguma coisa que entre... Apesar que não entra por aqui não, tá? Porque ela é
como eu posso dizer, ela é fechada aqui, né? Mas por dentro aqui, você, olha, não tem nenhum tipo de blindagem aqui, ó. As chapas estão ali, então às vezes acostuma de entrar umidade ou alguma sujeira ali e dá mau contato sim. Por outro lado, aqui é mais fácil fazer a manutenção, né? Uma limpeza é muito mais fácil. Essa é a parte interna do Pro 1200 da Gradiente. Então é isso. Hoje você conheceu aqui no canal das Antigas 80 um verdadeiro clássico nacional. Verdadeiro clássico nacional, indústria nacional dos anos 70, provavelmente projeto, tudo nacional, né? Componentes também, provavelmente tudo nacional. Nessa época existia uma margem que o equipamento teria que ter não sei quantos por cento de nacionalidade, digamos assim. Hoje, essa porcentagem seria isso, né? Pegar um equipamento moderno dessa marca, a nacionalidade é essa, 0, né? Então hoje você conheceu aqui o Pro 1200, um clássico amplificador vintage nacional. Você viu todas as características dele aí. Só lembrando, queria escutar ele, assista alguns vídeos, vou deixar aqui na descrição dele tocando, alguma coisa que eu já fiz deles aqui. E é isso aí. Gostaria de adquirir um equipamento desse, César. Ó, esse aqui eu coloquei à venda, tá? Vou fazer um cúpula do trovão ainda aqui também e vou postar aí, beleza? Não sei o que é cúpula do trovão. Cúpula do trovão eu ponho aqui 2 equipamentos, 2 entram e 1 sai, e aí a gente vê as diferenças do estado de conservação que eles têm aqui, beleza? Hoje você conheceu o Pro 1200 amplificador da Gradiente. Deixe no comentário aí, nos comentários, o que você acha do amplificador, se você tem alguma história com relação a esse equipamento. Eu tenho uma história com relação ao Pro 1200, talvez eu faça um Senta que lá vem história aí, é uma outra série aqui do canal. Aqui nesse canal a gente só fala sobre essa geração de equipamentos, pessoal. Se você tem interesse, inscreva-se, ative o sininho, que sempre se será notificado quando eu lançar um vídeo novo aí. Então deixa aí no comentário o que você acha. Tem alguma experiência com esse amplificador? O que você acha do amplificador? Gostou do som dele? Não gostou? Eu usei por tanto tempo? Um tio meu tinha? Esse tipo de história aí é o que a gente gosta, na verdade, sobre os equipamentos. Os equipamentos é só o chamariz para as histórias, que é o mais interessante. O que seria de um equipamento desse se não fosse as histórias que eles nos remetem, né? Então deixa aí nos comentários a sua história, o seu comentário sobre tudo que eu falei aqui sobre o Pro 1200 da Gradiente. É isso aí. Vou deixar também aqui na descrição uma playlist com outros conheça, de outras versões, outros equipamentos que eu já fiz aqui do canal. É isso aí. Valeu!